Então, quando se fala dos planos de delimitação do corpo, pensando no estudo da anatomia, eles são superfícies imaginárias que são tangentes ao corpo, ou seja, toca numa única posição sem atravessar o corpo da pessoa. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, existe um plano de delimitação chamado de plano anterior. Você também poderia chamar ele de plano frontal, não teria problema nenhum. Por quê? Ele passa na frente do corpo, delimitando o corpo, ou o órgão, ou o objeto que você está estudando, pela sua frente, pela sua parte frontal. Do lado, você tem um plano de delimitação chamado de posterior. Está passando na parte de trás da pessoa, não está cortando o corpo dela. Pelo contrário, está só delimitando, mostrando qual é o limite dele. Só que é o limite posterior, ou dorsal, também poderia falar dorsal. Nessa figura do lado aqui, nós temos dois planos de delimitação sendo apresentados. Embaixo é o plano de delimitação inferior, delimita, né, o corpo na sua parte mais inferior. Algo semelhante, aliás, você está vendo aqui em cima. É o plano de delimitação superior. Está delimitando o corpo pela parte de cima. Nessa última figura, temos mais dois planos de delimitação. É o plano lateral da direita, delimitando pelo lado direito. E o plano lateral da esquerda, né, de maneira semelhante, delimitando pelo lado esquerdo. Tem também os planos de secção do corpo, que são utilizados na anatomia. Então, esse é diferente. Ele não vai só delimitar, não, pelo contrário, ele vai atravessar mesmo o corpo de uma determinada maneira. Tá? Então, nessa imagem que está aqui apresentada na lateral, já tem vários planos de secção passando esse corpo, cortando ele de várias maneiras diferentes. Então, a gente vai olhar sempre um plano de secção por vez. Quais são, né, os planos de secção, se a gente for citá-los logo todos de uma vez, antes de começar a entender? Existe um plano de secção que é sagital mediano. Existe um plano de secção que é sagital paramediano. Tem um plano de secção que é o plano frontal, também pode ser chamado de plano coronal. Tem um plano de secção que é o plano transverso, também denominado de plano horizontal ou axial. E tem um último plano que é o plano oblíquo. O plano de secção sagital mediano, tá? Ele é mediano, já está falando, ó. Ele tem que passar no meio do corpo. Esse aqui seria o plano que é sagital do tipo mediano. Ó. Ele passa no meio do corpo. Tá vendo essa linha aqui? Ó? Vou circular ela. Aí veja que ela vai até embaixo. Ela corta o corpo, dividindo ele em duas metades. Quais são as metades que são geradas quando um plano de secção mediano, sagital mediano, passa seccionando o corpo, o órgão ou o objeto que você está estudando na anatomia? Quando ele passa cortando o corpo, ele está dividindo o corpo em duas metades semelhantes, de dimensões semelhantes. Uma metade da direita e uma metade da esquerda. É uma parte da direita e uma parte da esquerda, né, ao redor desse plano aí sagital mediano. Esse nome paramediano significa que ele vai passar ao lado do meio, mas nunca vai passar pelo meio. Então, ó, o plano de secção paramediano seria esse, ó. Ele vai passar na vertical dividindo o corpo em duas metades, né? Vai ser gerada uma metade à direita e outra metade à esquerda, só que como ele é paramediano, essas metades sempre vão ter dimensões diferentes. Se tem uma metade aqui, olha, essa metade do lado de cá, por exemplo, ela é muito mais larga do que a metade do lado de cá. Tá? Então, sempre vai ser um plano que vai passar paralelo ao plano mediano. Ele nunca vai passar no meio. Divide o corpo em dois lados. Um lado direito e o lado esquerdo. Porém, eles vão ter dimensões bem diferentes. Ele sempre é um plano na vertical e sempre vai dividir o corpo em parte direita e esquerda. Ah, mas o plano sagital mediano também faz isso. Só que o plano sagital mediano, ele está no meio exatamente. E aí as partes direita e esquerda têm dimensões semelhantes. No paramediano, elas não têm. Vamos para o plano frontal. O plano frontal, ele também é chamado de plano coronal. Ele está
também na vertical, mas ele não quer dividir o corpo em metade direita e metade esquerda. Ele quer dividir o corpo da pessoa em parte anterior e parte posterior, né? Como se estivesse passando, né, uma lâmina, assim, ó, como se estivesse passando uma lâmina bem no meio aqui que separa a parte de trás da parte da frente do corpo da pessoa. Então, a lógica é a mesma, né? Aí você vai perceber, vão existir duas metades de dimensões diferentes, mas agora as metades são a parte anterior e a parte posterior do corpo, ou do órgão, ou do objeto que está sendo passado o plano coronal sobre ele. Vamos para o plano transverso, que também pode ser chamado de plano horizontal ou axial. Esse aqui que a gente vai falar agora. Ó. Plano transverso está bem aqui nessa imagem para a gente. Está dividindo o corpo de maneira que gera uma parte superior e uma parte inferior ao plano de secção, que é o plano transverso. Também chamado de plano horizontal, também chamado de plano axial. Aqui nós temos um plano oblíquo. Olha o plano oblíquo como ele é. Ó. Ele é um plano de secção que é inclinado. E aí, sempre que ele está sendo traçado, ele nunca vai gerar um ângulo de 90 graus. Nunca. Nunca vai gerar um ângulo de 90 graus. Porque, por exemplo, se eu colocar uma reta aqui normal, para eu poder comparar com o ângulo que está sendo feito, o plano inclinado, o plano de secção inclinado, ó, o ângulo seria esse. Ele é um ângulo menor do que 90 graus, ou poderia ser um ângulo maior de 90 graus também. Deixa eu botar aqui ó, um outro exemplo. Se tivesse sendo feito a secção oblíqua, né, mais oblíqua ainda, se a gente passasse aqui uma reta normal para analisar o ângulo que está sendo formado por esse plano de secção oblíquo, ele é maior do que 90 graus. Mas nunca vai ser 90 graus, porque se for 90 graus, aí ele não é oblíquo, ele é mediano. Tá? Então, qualquer plano de secção oblíquo, ele vai ter obrigatoriamente mais do que 90 graus. Olha alguns exemplos. Né? Eu tenho o cérebro da pessoa, o encéfalo da pessoa, sendo seccionado de diferentes maneiras, para a gente poder ver as mudanças estruturais. Né? Por exemplo, esse aqui é um plano de secção mediano, sagital mediano. Aí ele divide em parte direita e parte esquerda. Aí a gente pegou qual parte? Pegamos o lado esquerdo e estamos analisando a sua estrutura interna pelo lado do plano de secção. Olha esse outro exemplo aqui, ó, o encéfalo ainda, só que agora a gente está fazendo um plano de secção que é frontal. E aí ele separa em parte anterior e parte posterior. Então, olha a nossa perspectiva de vista. Nós estamos olhando de frente para trás. Essa aqui é a parte posterior. Olha como já mudou aqui a nossa perspectiva em relação a outro corte que era do plano de secção mediano, sagital mediano. Agora vamos cortar utilizando um plano transverso. A mesma estrutura. Né? Ah, professor, ele está passando plano transverso nessa altura. Eu podia passar em outras? Podia, depende do que você quer ver, qual é a região do cérebro que você quer analisar melhor. Você pode passar em qualquer região, consegue, contanto que seja uma região útil para o seu estudo que você quer fazer. Aí, qual é a perspectiva de visão? É como se a pessoa estivesse olhando de cima para baixo. Então, ela remove essa parte superior e fica analisando a parte inferior.